que é que tem? O senhor que mandou suspender o diretor da Polícia Federal. Não, rapaz, aquilo ali a gente não manda daquilo ali, não. Aquilo ali é briga grande. Pode falar rapidamente sobre aquilo ali. Mas que a gente já falou, né? Já explicou numa aula o que foi que aconteceu. Com o caso Lula e o caso Cristiane Brasil no passado. Aconteceu isso com o ministro do Temer, Moreira Franco, mas depois ele conseguiu reverter, né? Mas o Lula e a Cristiane Brasil acabaram não assumindo, assim como o Ramagem parece que não vai assumir. Vamos nós. Estou achando pouca gente, mas eu acho que o pessoal viu a nota e já foi embora. E já ficou satisfeito com a nota, não quis vir para correção. Hoje é um dia, como a gente está... Olha, meu Deus, cadê a prova aqui? Aí, era para eu estar alternando para cá. Pronto, está aqui. Vocês estão vendo? Dá para ver? Dá para ver, perfeito. Como a gente, na verdade, o nosso semestre ele está virtualizado, então todos os nossos procedimentos normais do semestre continuam. Então, depois de cada prova, depois de cada correção e antes de lançar definitivo, vocês vejam que eu não lancei definitivo. A nota está na aba trabalho. A nota está na aba trabalho, mas não está na aba avaliação. Então, eu espero sempre a devolutiva, se alguém tem uma reclamação. Se alguém tiver alguma reclamação, eu já estou com a planilha aqui aberta. Mentira, não estou não, mas eu vou abrir agora, quer ver? Aqui. Pronto, notas. Então, eu abri a planilha agora, e eu espero sempre essa aula da devolutiva, essa é a aula da devolutiva da prova, antes de lançar, porque eu só coloquei as notas na aba trabalho. Mas para passar da aba trabalho, a aba trabalho não quer dizer nada. Eita aí. A nota de vocês só vai ser válida quando eu clicar na aba avaliação. Então, na aba avaliação é que eu vou colocar a nota definitiva de AV1. E essa nota definitiva de AV1, muito provavelmente vai ser a mesma do trabalho, porque eu não vou poder considerar agora aquele trabalho que nós fizemos em sala, sobre princípios. Por quê? Porque aquele trabalho, aquele lote de trabalho, está trancado no Banco Central. E eu estou remoto, né? O Banco Central está remoto também. Então, o lote ficou trancado lá, mas não tem problema. Não se perde, que a gente vai utilizar aquele lote de trabalhos para V2, tá? As notas foram boas, a média da turma foi boa, a nota foi boa, mais ou menos o padrão de nota que aconteceria se fosse uma prova escrita, eu tenho certeza, se fosse uma prova presencial, eu tenho certeza absoluta que teria sido o mesmo padrão de nota. Então, fico muito feliz de que essa virtualização que a gente foi obrigado a fazer nem piorou, nem melhorou a nota. Se tivesse melhorado demais a nota ou piorado demais, tinha sido ruim. Então, como o padrão de nota ficou muito parecido, eu fiquei feliz com o resultado. Fiquei feliz com todos vocês escolheram, quando puder, escolheram provas subjetivas, questões subjetivas, tá? Não teve nenhum aluno que foi só para as objetivas. Era possível ter escolhido até 8 objetivas, e isso não aconteceu, tá? Ninguém escolheu 8 objetivas, todo mundo fez pelo menos 4 subjetivas, tá? Isso mostra o compromisso de vocês. Agora, infelizmente, alguns problemas surgiram, né? Problemas do tipo responder todas as questões. Me dificultou muito, muito a correção. Muito. Eu tive que estabelecer uma sequência, um critério, e esse critério foi as 4 primeiras que eu vi em cada grupo, ou as 2 primeiras, ou as 4 primeiras do outro grupo. As 4 primeiras no grupo 1, as 2 primeiras no grupo 2 e as 4 primeiras no grupo 3. Mas até que eu pudesse visualizar isso, me custou demais na correção. Então, e outra, mudaram o número das questões. Quando a questão era 7, quando a questão era 3, mas a segunda que você respondia, aí você tirava o número 3, colocava o número 2. Aí eu ia no meu gabarito. Eu conferia diretamente a prova com o meu gabarito para facilitar. Porque são 114 provas. Então, para facilitar, eu tinha que pegar o número da que você respondeu e bater direto com o meu gabarito. Só que você mudava o número. Alguns alunos mudaram o número.
Então, dificultou demais para mim a correção, por causa desse tipo de coisa, que não foi o combinado. O combinado foi, responda 4, 2 e 4, 10. Responda 10. Não responda 12, nem 13, nem 14, nem 15, nem as 20. E também não mudar a sequência da coisa. Algumas provas à mão, teve prova que veio 10 fotografias, devolvi. O que não foi possível ler, devolvi, tá? Felizmente, tivemos quase nenhum problema de informática. A informática permitiu que todos entregassem. Só teve um caso, mas eu já avisei a aluna, tá? E o mais importante agora é o seguinte, duas coisas. Para a V1, verifique sua nota, se está sua nota lá. É para estar todo mundo com nota. É para estar todo mundo com nota, só não os casos excepcionais. Teve casos comprovadamente de impossibilidade de envio pela internet. O sistema apresentou instabilidade no final da noite de segunda. Então, já sei quem são 3 casos. Esses 3 casos, pessoas que estavam viajando, pessoas que estavam doentes, a nota ainda não está. Mas essas pessoas terão que ter nota amanhã. Então, peço que essas pessoas que não têm nota ainda se comuniquem comigo amanhã, por torpedo ou por WhatsApp. Preferencialmente pelo WhatsApp. Use o meu em particular. Fale comigo amanhã quem ainda não tem nota. Quem ainda não tem nota, que está também, né? Fez a prova, não entregou, sabia da AV1 e não pôde entregar por questões técnicas ou porque estava viajando. Para as pessoas que estavam no interior, me procurarem depois, souberam souberam da AV1 depois que a AV1 passou, essas pessoas eu vou resolver na AV2, tá? Vai ficar alguém prejudicado? Ninguém que queira fazer a cadeira vai ficar prejudicado. Ninguém que queira cursar minha cadeira vai ficar prejudicado, nem por informática, nem por coronavírus, nem por pandemia, por absolutamente nada. Mas eu preciso lançar notas. Eu tenho um prazo para lançar notas, até o dia 30. Então, eu tenho que cumprir esse prazo. Está faltando só essas pessoas com problemas técnicos para eu cumprir esse prazo. Então, por isso que eu preciso que elas me procurem durante o correr do dia de amanhã, para até 11 horas da noite eu lançar essas notas de vocês. Tá? Mas se a pessoa teve que viajar, teve que trabalhar, adoeceu, está no interior, não tem internet, me procura por alguma maneira, eu peço a vocês que falem com os conhecidos de vocês, façam um grupo de apoio para me ajudar, pergunte aos conhecidos de vocês, você já tem nota? Conseguiu acessar? Não está conseguindo acessar? Não está? Entre nesse grupo de WhatsApp, fale em particular com o professor que eu vou resolver o problema. Eu fiz uma prova oral pelo telefone, que a pessoa não tinha internet. A pessoa onde ela estava não tinha internet. Vai ficar prejudicada? Não vai. Não vai. Recebeu a nota de aula por e-mail, baixou um e-mail numa lan house, baixou as avaliações numa lan house, estudou, dei 24 horas para estudar e fiz a prova pelo telefone. Perguntava, respondia. Então, ninguém que queira cumprir essa cadeira, que queira aprender direito administrativo e concluir administrativo 1 comigo, será prejudicado em nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese, tá? Perfeito. Mas como a maioria fez a prova e tudo, agora eu quero passar para a correção. E na correção a gente revisa algumas coisas, tá? Estava esperando essa correção para poder lançar. Só vou lançar depois que vocês depois que vocês virem a correção, concordarem com a correção. Professor, não concordo com a correção. Perfeito. Quem não concordar com a sua correção, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Como é que eu faço? Eu faço sempre em sala. Quem concorda vai embora, quem não concorda fica. E aí eu vou falando de um por um. Mas como a aula é gravada e às vezes a pessoa tem vergonha de expor o seu fundamento para todo mundo, não precisa expor seu fundamento para todo mundo, ninguém precisa saber aquilo que você errou, aquilo que você discorda, aquilo que você se enganou, não precisa. Então, cada um vai me procurar, vai mandar uma mensagenzinha pelo WhatsApp privado, vai dizer, professor, eu gostaria de recorrer à questão tal. Pense que é isso, que é isso, que é isso. E eu vou motivar e dizer se concorda ou não. Tá? Perfeito. Então, vamos nós. Vamos aqui para as decisões. Para as decisões, não. Vamos aqui para o gabarito extraoficial. O gabarito só vai ficar oficial quando vocês concordarem com ele. Tá bom? Que aqui tudo é na base da democracia. Apesar de, às vezes, eu ser um pouco ditador, mas o ideal é que seja uma democracia. A maioria escolheu essa música, ou
A maioria escolheu essa música, não. A maioria escolheu essa questão. Fico muito feliz que essa foi uma questão que eu, né, pensei muito sobre ela. Opa, alguém chegou? Quem chegou? Ah, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Eu preciso mesmo que vocês, se possível, entrassem em contato com conhecidos de vocês. Não precisa entrar em contato com todo mundo, não. Mas entrassem em contato com conhecidos de vocês, pessoas que vocês tenham contato, para pedir para as pessoas. Claro, tem gente que está trabalhando, tem gente que não está com internet, tem gente que está com dificuldade, tem gente que na hora que começa a aula, tem gente que na hora que começa a aula, o filho chora, né? Uma coisa é o filho chorar, você está em sala de aula, outra coisa é o filho chorar do seu lado em casa. Então, eu sei que tem gente com muita dificuldade, mas eu vou pedir que vocês falem, entrem em contato com quem vocês têm contato, com quem vocês têm o WhatsApp, e peça, fundamentalmente, para não assistir apenas a aula gravada, para vir para a hora 8h30, segunda e quarta, toda segunda e quarta, 8h30. Até o final do semestre, nós vamos estar aqui e nós vamos ter aulas de revisão para V2 e para V3. Mas, fundamentalmente, que peça para a pessoa, se possível, não assistir só a aula gravada. Vir para a hora que a gente está debatendo. Que a hora que a gente está debatendo, eu tiro dúvida. Muitas questões foram erradas por causa de falta de dúvida. Aquela falta de, estou aqui na sala, estou na hora, o senhor está explicando isso, e eu fiquei com vergonha de perguntar. Ficou com vergonha de perguntar? Diga assim, digite no chat, digite, professor, em particular, isso, não entendi isso. Professor, a dúvida é essa, aí eu abro para todo mundo, porque tem gente que não gosta de passar a sua dúvida para todo mundo, tem gente que não se sente confortável com isso. Eu, quando era estudante, não gostava de perguntar uma dúvida na frente de todo mundo, não gostava. Mas aqui vocês têm a possibilidade de perguntar só para mim. É só você botar no chat, professor, em particular, isso, aí eu respondo só para você. Ou então você me manda a pergunta no particular do WhatsApp. Pronto, tranquilo. Tá? Importante é que agora, essa ferramenta que a gente está, permite eu tirar a dúvida até com mais facilidade do que na sala de aula. Vamos nós. Então, essa questão aqui, deixa eu ver, está gravando, vocês estão me ouvindo, tem gente aí já, vamos nós. Pronto. Grupo 1. Primeira, a música. A música, o segredo do sucesso dessa música é isso aqui, né? Cadê? É isso aqui, ó. O segredo do sucesso dela é isso aqui. Negando as aparências, disfarçando as evidências. Aqui é que está o segredo do sucesso da música. Não só do sucesso musical, mas do sucesso da questão. Negando as aparências, disfarçando a evidência, significa que o gestor tem a intenção de violar a moralidade, ou eficiência, ou publicidade, ou impessoalidade, e, em última instância, ele está desrespeitando o interesse público. Então, essa é uma questão aberta. Qual é o espelho de correção dela? O espelho de correção dela envolve 5 princípios. Quem falou de algum desses princípios está correto. Agora, contraditório e ampla defesa, não é o caso. Segurança jurídica, não é o caso. Mas um desses 5 aqui, quem falou interesse público, indisponibilidade ou supremacia, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade, acertou a questão. Essa é uma questão que a gente chama com espelho aberto, ou seja, tem várias possibilidades de resposta certa. Aliás, as minhas subjetivas têm várias possibilidades de resposta certa. Por quê? Porque eu não quero reprovar vocês, nem estou fazendo pegadinha para concurso, eu estou querendo que vocês tenham estudado o maior número de princípios possível. Perfeito. Essa aqui nós falamos em sala, A2. A2 é muito tranquila, nós falamos em sala, os exemplos da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse público. Indisponibilidade, que é aquela relação, eu estou gerindo a coisa pública e não simplesmente a coisa privada, então eu quero o melhor para a coisa pública. Concurso público, licitação, né? E supremacia. Apesar de eu estar gerindo a coisa no interesse público, tem horas que o gestor tem que dar a voz de comando e dizer assim, cumpra isso que é em nome do interesse público. E o particular não pode questionar. As fiscalizações de poder de polícia e a desapropriação. Tá? Essa aqui também, o índice de acerto foi muito bom. As 2 primeiras, muito tranquilas. Vou falar aqui da terceira. Essa da terceira, eu vi alguns erros, algumas pessoas erraram, poucas, mas algumas pessoas erraram. Eu entendo que talvez seja a pressa. Né? Viu a primeira hipótese, viu a segunda hipótese, viu a terceira hipótese, e aí tentou botar tudo num balaio só.
Tentou botar tudo numa questão só. Ver se mais alguém entrou aqui. Não, tá todo mundo aí. Então, você leu a primeira hipótese diz respeito à impessoalidade e à publicidade na cara. A segunda também. Então, às vezes, na pressa, a pessoa vai... Isso pode ter acontecido porque alguém deixou para responder no último dia. Eu dei 10 dias e eram 10 questões para escolher. Qual era a ideia? Cada dia você escolhesse uma questão e fizesse ela com calma. Mas, às vezes, eu sei que acontece. Muitas cadeiras, outro tipo de pressão, outro tipo de responsabilidade e atribuição no meio dessa pandemia. Talvez a pessoa deixe para o último dia. Deixou para o último dia, viu as duas primeiras opções absurdas, foi na terceira do mesmo jeito. Mas as duas primeiras situações são diferentes da terceira. Gestor público estadual aprova um conjunto de gastos na área de publicidade institucional, por meio de 3 campanhas. Na primeira, divulgação do dia do gestor com sua família. O que é que isso tem de pessoalidade, de publicidade? Zero. Está fazendo propaganda da vida dele. Não interessa a vida privada do gestor. Não interessa. Na segunda, serão divulgadas fotografias do gestor em seu gabinete, recebendo assessores, secretários e amigos. Material que será divulgado junto com os seguintes slogans. Aqui trabalhamos e nosso foco é trabalhar. Todo mundo sabe o que é. Se o gestor foi eleito, ele foi eleito para trabalhar. Ele não foi eleito para ficar em casa, nem foi eleito para tirar foto, nem foi eleito para receber amigo. Então, isso não tem nenhum sentido em nome do interesse público, tá? Perfeito. A terceira tem sentido. A terceira tem sentido. Pode ser que alguém tenha se confundido, a rede social é promoção, mas não. Hoje Twitter, Facebook, Instagram são meios de comunicação e publicidade dos órgãos oficiais. É possível você fazer comunicação por aí. Apesar de que o Facebook está morrendo, né? Aqui só entre nós, que o Mark Zuckerberg não saiba, mas no Facebook você nota que o bicho está morrendo. Todo mundo só quer saber de Instagram hoje. Na terceira, será criado um canal no Facebook para a prestação de contas de ações e programas de governo. Tem nada de gestor. Ação e programa de governo. Às vezes com participação do governador, às vezes com participação do seu secretário. Problema nenhum. Problema nenhum. Se ele vai prestar contas e bota a imagem dele aparecendo prestando conta, não tem problema nenhum. Ele não pode aparecer tomando champanhe, sendo bom pai, sendo bom marido. Isso aí não interessa para a gente. Interessa ele ser bom gestor. E para ser bom gestor, ele tem que dar publicidade das ações de governo, não das suas qualidades pessoais. Tá? Então, a primeira, 3 milhões, dinheiro no lixo, 4 milhões, dinheiro no lixo, 480 mil, aceita. Esse gasto é um gasto aceitável. Tá? Esse gasto é um gasto que é aceitável. Podia ser mais barato, né? Podia prestar conta de uma maneira mais barata, mas, a priori, as duas primeiras ações violam a pessoalidade e a publicidade. Parágrafo 1º do artigo 37. Tá? Índice de acerto lá em cima. Tá? Esse 4 nós fizemos em sala de aula também. Quer dizer, esse 4 nós comentamos em sala de aula. Que é o gestor que recebe camarotes para curtir o carnaval no camarote. E ele recebe alguns convidados nesse camarote. Então, o prefeito notifica a empresa que só vai utilizar um camarote em vez de 2, e imediatamente autoriza a aquisição de salgadinho, petisco, água, refrigerante, prato frio e quente, para ser servido aos seus convidados do camarote. Ele pode convidar na casa dele. Ele pode convidar na casa dele, ele convida quem ele quer. Mas com dinheiro público, ou todo mundo participa do camarote dele, a cidade todinha, o camarote tem que ser do tamanho da cidade, ou ele não convida ninguém. A não ser que ele gaste dinheiro dele. Não, esse camarote é meu, pessoa física. E eu estou pagando do meu bolso e convidando quem eu quero. Aí é a sua vida privada. Mas como prefeito, eu não posso gastar o dinheiro público para fulano comer e o outro passar fome. Tá? A conduta do prefeito fere algum princípio administrativo? Pessoalidade e moralidade total. Eu podia botar eficiência aqui? Ia, né? Está torrando dinheiro público? Até alterar esse gabarito. Vão me dizendo quem não concordar, tá? Quem não concordar, ou quem achar que eu devo colocar outro tipo de gabarito, ou acrescentar o gabarito, pode ir falando. Pode ir falando. Tá? Aqui a participação de vocês nessa aula de revisão é importante. Apesar de que essa aula de revisão, estou muito feliz, porque o índice de acesso de vocês foi muito bom. As notas foram muito boas. Tá? Agora, terminar um trabalho mesmo é que vocês inventam regra. Responder tudo, né? Mudar a numeração, fazer de caneta. Vocês criam regras, né?
Advogado, no começo da carreira, ele segue regras, tá certo? Vocês estão no começo de carreira da advocacia, vocês estão na pré-advocacia. Então, sigam as regras, por enquanto, depois vocês criam. 5. Estamos no grupo 1, né? Autoridade administrativa. Secretário municipal. Recebe processo em que um grande amigo seu formula pedido de autorização para explorar um box. Tem algumas pessoas que caem. Aqui é uma pegadinha. A 5 é uma pegadinha. Tá? O gestor verifica que não há outros interessados, que a exploração da área de interesse do município e que o pedido do amigo está dentro dos trâmites legais. Ótimo. Perfeito. Assim solicita urgência. Não. Por que urgência? Existe urgência em ocupar o box? Não. Aqui a urgência é porque ele é amigo. Então não tem sentido. Ah, mas não vai prejudicar ninguém, professor. Vai prejudicar sim. Eu vou quebrar o ritmo da administração pública para colocar um pedido na frente dos outros, num pedido que não tem urgência. Pode ser que haja um pedido que tem urgência e eu coloco esse que não tem urgência porque eu, gestor, pedi? Não. Gestor público não faz ordem processual. Gestor público não faz ordem dos trabalhos em nenhum órgão público. Aqui é o quê? Um secretário, né? Pronto. O secretário, ele não pode, ele não deve fazer a ordem dos processos dentro da sua secretaria. A secretaria deve ter um cronograma, deve ter uma programação objetiva para que as pessoas sejam atendidas segundo preferência, segundo prioridade de idade, segundo ordem de chegada, segundo tempo do processo. Eu tenho que ter um critério objetivo para fazer andar os processos administrativos. Porque se o processo administrativo anda segundo o pedido, aí a prioridade é de quem pede mais, ou de quem pede melhor, ou de quem tem indicação maior. Isso mata a impessoalidade. E isso vai quebrar a eficiência da administração pública. Tá? Então, o interesse público aqui, da urgência, não é porque o box tem que ser explorado, é porque o prefeito quer urgência. Desculpa, o secretário quer urgência porque é um amigo dele. Problema dele. O falecido político Ulisses Guimarães, ele dizia uma frase muito, muito bacana. Ele dizia que o bom político é um mau amigo. O bom gestor é um mau amigo. Por quê? Porque o bom gestor precisa acatar a impessoalidade. Ele não pode fazer preferências para os seus amigos. Muitas vezes o gestor tem que multar os amigos e não deixar de multar, porque aí é prevaricação, né? A improbidade. Tem pessoalidade e eficiência. Chovendo de novo, chovendo de novo. Pronto. Olha essa daqui. Isso aqui é um caso real, viu? Isso aqui aconteceu comigo, essa 6. Essa todo mundo acertou. Quem optou pela 6 acertou. Cidadão protocola, não é protocolo, né? Cidadão protocola pedido administrativo de concessão de alvará de funcionamento, pagando a taxa, R$ 600. E apreende a documentação. O servidor que o atende verifica os documentos, certifica que está tudo ok e que a taxa foi paga. Pronto. Então, ele teve uma orientação da administração pública e estava tudo ok. Então, mesmo que eu tenha uma alteração no procedimento, eu não posso voltar, por causa do princípio da segurança jurídica. Então, eu não posso fazer um pedido administrativo com base numa norma e, no outro dia, o gestor entender que aquela norma não vale e correr para o passado, mudando os entendimentos que já estavam sedimentados. Passados 60 dias, o cidadão volta ao órgão público e é informado que o documento que entregou não estava correto. Então, ou o procedimento mudou, ou o servidor deu informação errada. Em qualquer das hipóteses, eu tenho violado o princípio da segurança jurídica. Tá? Viola a segurança jurídica? Sim. Princípio da segurança jurídica. Esse aqui eu acho que nós falamos em sala, esse exemplo também. Pronto. 7. É 7? Ah, tá. Desculpa. Gestor público estadual, ante uma grave crise financeira que assola as finanças do Estado, que todo gestor vai ter depois dessa pandemia, determina corte de 25% de todo o orçamento do governo, inclusive saúde. Acho que só a saúde não vai sair prejudicada, né? Como consequência, hospitais e postos de saúde passam a funcionar de 10 às 4 da tarde. 10 às 4 da tarde, meu amigo, é dureza, né? Porque você tem horário marcado para adoecer, né? Horário marcado para ter febre, né? Isso já mata de cara o princípio da universalidade do serviço público de saúde. Perfeito, mas aí não é eu não estou falando aqui de teoria do serviço público, estou falando de princípio.
Cidadão chega ao posto de saúde da sua cidade às 11 da noite, fechado. Ao verificar que a unidade não funciona, volta para a sua casa e falece às 6 da manhã. Que princípio repercute nas ações de contenção dos gastos governamentais? Aqui envolve tudo. Responsabilidade do Estado, descaso com a saúde, descaso com o serviço público, violação à continuidade, mas como princípio especificamente, a má gestão dos recursos da saúde envolve o princípio da eficiência. Tá? Perfeito. Esse aqui tranquilo, a grande maioria acertou. Essa é a súmula vinculante, a 8. É a súmula vinculante 13. Eu coloco a súmula vinculante 13 e faço a pergunta a partir dela. Com base na leitura da súmula vinculante 13, com base na leitura desta súmula, que é a súmula vinculante 13 do STF, é correto afirmar que o Supremo sedimentou o entendimento de que a nomeações de administradores públicos devem obedecer aos princípios da moralidade e da impessoalidade previstos na Constituição. Perfeito. Nomeação de administrador público, cargo em comissão, devem obedecer aos princípios da moralidade e da impessoalidade previstos na Constituição brasileira. Ou seja, eu tenho que fazer a nomeação para atingir o interesse público e não o interesse privado, tá? E eu tenho que nomear porque a pessoa tem qualidades, porque a pessoa tem mérito, né? Tem critério para ser nomeada. E eu não vou nomear simplesmente porque é um parente. Essa súmula é do nepotismo, né? Ela se aplica a parentes. Mas eu posso usar isso para nomeações de conhecidos, de amigos, de pessoa próxima, que não tem as condições técnicas, né? Não tem a capacidade técnica adequada para receber aquele cargo. Tá bom? Então, o STF quis dizer isso. Que as nomeações de administradores públicos devem obedecer aos princípios da moralidade e da impessoalidade previstos na Constituição brasileira. B. E aí, lembrando que nós já tínhamos falado isso no caso da Cristiane Brasil e no caso do ex-presidente Lula, que a nomeação poderia violar, em tese, o princípio da moralidade e da impessoalidade, mas desde que houvesse a prova, né? Desde que ele estivesse no cargo. Se a pessoa não entra no cargo, ela não pode violar a moralidade e a impessoalidade. Tá? Se o problema é com a nomeação, então o problema não é no nomeado, é no nomeante. O problema é no nomeante. Então, o nomeante, se eu tiver provas robustas, que está nomeando uma pessoa para violar a moralidade ou violando a impessoalidade, então o nomeante comete desvio de finalidade. Então, quem tem que ser punido é o nomeante, não o nomeado. Tá bom? Agora, ele nomeia, a pessoa chega lá e comete ato de improbidade. Então, vamos punir os dois. Vamos punir os dois. Deveria punir os dois. Mas na hora que você nomeia e a pessoa comete um ato de improbidade, ela assume a bronca sozinha. Ela assume o problema sozinha. Nunca ninguém, não é da praxe da jurisprudência brasileira fazer a culpa em eligendo, que a gente chama, a culpa pela escolha. Não tem. Uma vez que você escolhe e nomeia, o erro do nomeado é do nomeado. Deveria punir os dois, né? Mas no Brasil não tem culpa em eligendo. Tá? Então, nomeou, ocupou o cargo, agiu de forma de improba, nomeou o nomeado. Não conseguiu nomear, porque a prova de que a nomeação é ilegal, então tem que punir o nomeante por desvio de finalidade, tá? Mas no caso, tanto o caso do ex-presidente Lula, eu não poderia saber exatamente o que tinha na cabeça da ex-presidente Dilma, nem no caso da Cristiane Brasil, eu não sabia o que tinha na cabeça do Temer, e nem agora, no caso do superintendente da Polícia Federal, eu não sei quais são as razões dentro da cabeça do presidente Bolsonaro. Então, como eu não sei e a reserva mental não vale no direito público, eu não posso, o judiciário não pode impedir a nomeação de ninguém, a não ser que não atenda os requisitos. Quais são os requisitos para um cargo em comissão? Ter a confiança do nomeante, isso ele não pode dizer que tem ou não tem, e a pessoa está com o direito político suspenso. E o presidente Lula não estava com o direito político suspenso, Cristiane Brasil não estava, e o agora superintendente da Polícia Federal não estava com o direito político suspenso. Tinha que ser do cargo, tinha que ser da carreira da Polícia Federal. Ele é da carreira da Polícia Federal. Tem trabalho, tem currículo. Então, isso foi uma ingerência do judiciário no Poder Executivo, assim como foi no governo Temer, assim como foi no governo da presidente Dilma. São decisões para agradar a mídia e não para agradar o bom direito, né? Mas é isso mesmo. Vamos para frente.
Nananã, nananã. Então, eu só posso violar a moralidade dentro do cargo. Não posso violar a moralidade por hipótese. Ah, eu presumo que você está nomeando fulano para beneficiar seus filhos. Não, é a sua presunção. Isso não é jurídico, né? Perfeito. O princípio da moralidade não tem a mesma relevância constitucional atribuída ao princípio da eficiência. Não, não é isso. Não tem nada a ver. Tem relevância constitucional tanto um quanto outro. Servidores concursados devem ocupar todos os cargos de livre nomeação. Não. Né? Os cargos em comissão são de livre nomeação. A nomeação de parentes para cargo em comissão, mesmo sem capacidade técnica, não viola o princípio do concurso público, desde que seja motivada, justificada pelo gestor. Não. A questão do parente, o parente, ele precisa ter uma qualificação técnica que justifique essa nomeação, tá? Senão é exatamente a soma do nepotismo. Essa 9 nós falamos muito, né? Essa 9 nós falamos muito. Qual é a melhor maneira de eu descentralizar? Desculpa, qual é a melhor maneira de eu garantir a universalidade dos serviços públicos? A descentralização dos postos de saúde. A criação de UPAs em vez de hospitais gerais. Né? Essa nós falamos bastante. Centralizar postos de saúde e hospitais. E ou hospitais. Essa 10 tranquila. Essa 10 tranquila. Né? Chuva. Essa 10 muito tranquila. Os serviços públicos uti singuli são aqueles cujo consumo ou utilização é individualizada e é possível seu custeio por meio de taxa. É isso. Ah, qual é o erro da A? Eles são individualizáveis, mas eles não são custeados com impostos, eles são custeados com taxas, não é isso? UT 5. UT Universe não pode ser individualizado. UT Universe são aqueles que o consumo ou utilização são individualizáveis, também não. Então, correto é a letra C, essa ninguém errou. Essa 11 erraram. Professor, só uma perguntinha. Essa questão de taxas, o termo mais apropriado não seria tarifas ou não? Ou não tem nada a ver? A tarifa Para os serviços do T-Singoli, né? Porque taxas me importa mais a questão vinculada a impostos ou não. Não, é porque a taxa é a modalidade tributária, é quando um ente da administração pública está prestando o serviço T-Singoli. Quando é um concessionário de serviço público, como a Enel é um concessionário de serviço público, ela cobra tarifa de energia. Ela cobra tarifa de energia. A CAGES é um ente da administração direta, ela cobra a taxa da água. É só isso a nomenclatura. Mas o fato de dizer que o custeio por meio de taxa, eu não estou dizendo que só taxa. Ele pode ser custeado por meio de taxa ou tarifa. Tá? Pode sim. Né? A questão podia ter ficado mais completa, concordo com você. Mas só taxa não torna errado, tá? Ele fica correto. Agora pode ser taxa ou tarifa. Se for uma empresa privada que presta o serviço público, ele está cobrando tarifa, tá? É porque lá para os tributaristas só entra taxa, mas para os administrativistas entra taxa e tarifa. Vamos nós. 11. Essa 11, eu concordo que ela não é... Ela tem uma casquinha de banana leve, mas ela... A gente falou em sala. A gente falou em sala dessa daqui, tá? Foi uma das nossas últimas aulas antes da virtualização. Podem ir falando, podem me interrompendo. Empresa Municipal de Transporte Coletivo colocou o serviço de ouvidoria à disposição dos usuários. Então, os usuários podem participar, podem questionar, podem reclamar. Mas existe a cobrança de R$ 25 para processo administrativo, para apurar a denúncia, e 15 para apresentação de sugestão. Aí você não quer, meu amigo, que o usuário participe. Para alguns usuários, 25 ou 15 é muito dinheiro. Né? Transporte coletivo, energia, água, alguns usuários, para eles, R$ 15 é a própria conta de água. É a própria conta de energia. É o próprio gasto mensal de transporte. Então, essa cobrança pela participação do usuário, ela viola a participação do usuário. Ela não viola a isonomia, porque ela está cobrando de todo mundo. Ela não viola a cortesia, porque não tem nada a ver com o serviço em si. Né? Não é a prestação de serviço que eu estou cobrando. Estou cobrando para você participar como usuário. E ela também não interfere na universalidade. O serviço pode estar sendo bem prestado, mas eu não estou com a possibilidade de fazer minhas sugestões e minhas reclamações. Tá? Então, aqui na 11 era de participação do usuário. A 12 é o artigo 6º da lei das concessões, tá?
É o artigo 12 da Lei das Concessões, que o serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, né? Atualidade, generalidade, cortesia e modicidade de tarifas, está lá na lei, né? E o trabalho você podia consultar, né? Eu consultar a lei. Número 3. Falar nisso, o próximo, a AV2, eu tinha que me lembrar de vocês. A AV2, vou botar só as 10 questões, tá? Nega de escolher, vocês me complicaram, demorei para corrigir, eu vou botar só as 10 questões. A Gisela também vou botar a 10, pronto, responde essas 10, tá? Que aí facilita a minha vida e facilita também a de vocês. Vocês não precisam ficar escolhendo tanto. 13. Uma lei recentemente aprovada determina a ampla realização de operações de fiscalização no trânsito das capitais. Então, aqui eu mostro uma série de abusos, uma série de abusos não, desculpe, uma série de assim, bem lembrado, bem lembrado. Eu não vou só comentar, não. Eu vou colocar no Info Online. Esse gabarito eu vou colocar no Info Online agora, tá? Na aba Trabalhos. Na aba Trabalho não pode. Eu vou botar na aba. Maria. Eu vou botar na aba Tarefa Acadêmica e na aba Aulas. Pronto. Vou botar em duas abas diferentes. Vou colocar o gabarito, tá? Para não só eu ficar o comentário aqui, para vocês lerem também. Então, aqui nessa 13, é uma série de situações, e todas elas são situações de blitz de trânsito. Todas elas, só não a B. B, só não o caso da pessoa B. A é parado numa blitz e é preso por estar embriagado. Perfeito. B é parado na mesma blitz e é preso por estar com a lanterna quebrada. Está embriagado significa que ele cometeu um crime. Aí o juiz puniente pode atuar sobre ele. Mas o B, lanterna quebrada, é poder de polícia. É uma regra geral a todos impostos. E poder de polícia não pode prender as pessoas. Apesar de ter muita gente presa em casa, né, sem poder trabalhar, mas o poder de polícia não pode prender as pessoas. Então, a única violação de direitos fundamentais aí de forma inaceitável é o caso da letra B. Quem escolheu, a maioria que escolheram acertaram. Vamos ver. Pronto. Aí tem várias situações, né? Violação de competência, abuso de poder nessa 14. Cidadão recebe ordem de policial de trânsito de parar o veículo na blitz que ocorre no quarteirão seguinte. Mesmo argumentando que iria virar à esquerda antes do quarteirão seguinte, o policial repete a ordem informando as consequências do descumprimento. Ele vai, é a coercibilidade, né? Ao chegar na blitz, são verificados seus documentos pessoais e os relativos ao veículo. Em seguida, é encaminhado a um servidor público que se identifica como fiscal de rendas. Aí não, meu filho. Aí, pelo amor de Deus. Como é que a competência do chefe de departamento de trânsito está sendo agora usada para fiscalização de renda, para ver se eu paguei imposto de renda? Não pode. Violação de competência, né? Violação de competência, um desvio de finalidade, né? Tem uma série de decisões aí que você pode aponte o erro nessa abordagem. O erro não era o erro em si, a atitude. Era o princípio ou o preceito de direito público que estava sendo violado. Tá bom? 15. Lei nacional proíbe fumar cigarro em repartição pública. Lei nacional. Professor, isso. Poder de polícia. Só voltando para a questão anterior, eu fiquei na dúvida nessa questão. Mas qual? A 14? Na anterior, porque tem a Receita Estadual, eu imaginei que ele quisesse olhar se o IPVA estava em dias, alguma coisa desse tipo. Mas não dizia a questão, né? Pois é. Porque ele fala em receitas estaduais, né? Eu botei, ó. Aí eu fiquei na dúvida. Fiscal de renda. Fiscal de renda. Fiscal de renda é como chamava antigamente, que eu sou antigo, é como chamava antigamente o auditor, hoje auditor é chique, o auditor estadual. Os auditores estaduais eram chamados fiscais de rendas, né? Auditores federais também, mas durante muito tempo ainda perseguiu os auditores estaduais a questão de ser fiscal de renda. Apesar do auditor estadual, ele não fiscalizar a renda propriamente dita, né? Ele fiscaliza mais o consumo, a circulação de mercadorias, né? O fiscal de renda seria o da Receita. Mas como eu não botei aqui, você podia pensar, será que a Receita Estadual, será que a Cefaz não poderia ter feito um convênio com o Departamento de Trânsito
Ela poderia ter feito um convênio? Poderia. Mas quem executa esse convênio é o próprio agente policial, é o agente de trânsito. Quando tem o convênio, o agente de trânsito, me dê aí se você pagou o IPVA. Por que você está perguntando se eu paguei o IPVA? Você não é agente de trânsito? Não, mas nós temos um convênio com a Secretaria da Fazenda. Pode acontecer isso? Claro que pode. É interesse dos dois? É interesse dos dois. Né? Trânsito ok e carro com imposto pago. Tá? Então é possível pensar dessa maneira. Mas também nesse caso... Oi, pode falar. Também sobre a Blitz também, a de trânsito, ela podia ter participação da Polícia Militar, no caso, fazer busca de arma, alguma coisa desse tipo. Poderia, né? Pode. Vou julgar isso aí, né? Pode. Aí a busca de arma também convém com a Polícia Militar. Ó, nós estamos aproveitando que o carro está parado e nós vamos ver se você tem arma. Mas peraí, você não é fiscal de trânsito? É, mas nós estamos com convênio com a Polícia Militar. Quem vai ver se tem arma é o policial militar. Fulano, vem aqui. Pode, claro que pode. O policial militar pode fazer isso? Pode. O policial militar tem autoridade. O policial militar, a grande maioria dos agentes públicos tem competência. Mas o policial militar, ele tem autoridade. Ou seja, mesmo não investido legalmente, ele pode tomar uma medida em nome da ordem pública, da prevenção de crimes, da ordem social. Ele tem autoridade. Ele determina, e a posição dele se impõe sobre a vontade do particular. Tá? Em determinadas situações, o agente público tem competência e autoridade. Autoridade sobre o alheio. Ele tem. Né? Os fiscais de poder de polícia têm autoridade. O presidente de mesa, numa eleição, aquele mesário presidente de mesa, tem autoridade. Ele pode impedir uma pessoa de votar. Ele pode deter uma pessoa porque filmou o voto. Tá certo? O juiz na audiência. O juiz, normalmente, ele tem competência, mas presidindo a audiência, ele tem autoridade. Não é isso? Então, e a Polícia Militar tem autoridade sempre. Ela não precisa de uma circunstância especial para ter autoridade. A Polícia Militar tem sempre autoridade. Ela para a qualquer momento, por uma simples verificação, averiguação, ela para um carro, vamos ver se tem arma, ela pode fazer isso. Tá? Perfeito, é isso mesmo que você entendeu correto. Beleza, obrigado. Correto. Lei nacional proíbe fumar cigarro em repartições públicas de todo o país. Lei nacional, ou lei de polícia, né? Posteriormente, prefeito edita a lei municipal proibindo fumar cachimbo nas repartições municipais e nas repartições estaduais localizadas naquele município. Um determinado cidadão, por meio de ato administrativo municipal, recebe multa por fumar cachimbo na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e alega em sua defesa que a multa só pode ser prevista e aplicada por lei, nunca por ato administrativo. A sanção aplicada pelo município tem caráter de poder de polícia ou de poder sancionatório? Como é lei nacional, como é uma lei nacional, o prefeito executa e fiscaliza na sua jurisdição. Essa sanção aplicada pelo município é uma sanção de polícia e não sancionatória, tá? Porque o sancionatório aí, no caso, é no sentido de contratual ou servidor público, tá? É uma sanção de polícia. Agora, eu vou perguntar uma coisa a vocês. O prefeito pode aplicar uma multa porque uma pessoa estava fumando dentro da secretaria estadual, que é do município dele? A secretaria é do Estado. É um prédio que funciona no órgão estadual. Uma lei nacional diz que não pode fumar. Aí o prefeito pega e aplica uma multa a uma pessoa que está fumando dentro de um prédio, de um órgão estadual. Ele pode aplicar essa multa? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Ia ficar complicado essa questão aí da competência do Estado e da Prefeitura. Afinal de contas, ele está no município. A repartição estadual está no município. Nesse caso, essa pessoa podia ser multada tanto pelo prefeito quanto pelo governador. Se tivesse um decreto ou uma lei municipal aplicando os valores da multa, ele poderia ser aplicado, podia ser pedido pelos dois. Em tese, ele podia ser pedido pelos dois. Por quê? Porque está dentro da repartição estadual, né? E a lei, ela proíbe fumar em repartição pública, tá? E porque o prefeito faz a fiscalização também dos prédios, dos órgãos públicos que estão dentro do município. Ele pode. Em tese, ele pode ser multado pelos dois, tá bom? Se ele só recebeu a multa do prefeito, beleza. Mas se ele recebesse a multa dos dois, aí ele poderia alegar o bis in idem. Aí, no caso, eu teria que anular do prefeito. Mas se, por acaso,
o órgão estadual, o governador, os órgãos estaduais não tomaram providência, o prefeito pode aplicar multa. Agora, ele pode usar como defesa de que só o governador poderia aplicar multa a ele. Poderia, tá? Mas o prefeito, nesse caso, como é uma lei nacional, a competência para bem zelar pela lei é concorrente, tá bom? A competência é concorrente. Eu entendo que ele poderia ser multado por um ou pelo outro. Agora, se fosse multado pelos dois, o que vale é a do Estado, tá? Mas, enfim, a sanção é de polícia. Não é uma sanção, não é poder de polícia ou poder sancionatório. Tá? Não, poder. Essa aqui também, quem, quem optou por essa não errou. Essa também, grande parte acertou, grande parte mesmo acertou. O poder de polícia não tem relação com o direito do consumidor. A lei do consumidor é uma lei de âmbito nacional. As fiscalizações para a repressão da violação ao consumidor são fiscalizações de polícia. Os fiscais de DECOM atuam em poder de polícia. Tá? Então, as sanções previstas na lei do consumidor são sanções de polícia. Pode ser aplicado pela União, Estado, Federal, Município. Tá? Então, o poder de polícia tem relação, sim, com o direito do consumidor. Por quê? Porque a lei de defesa do consumidor é uma lei nacional, é uma obrigação imposta a todos os fornecedores. 2, o poder de polícia era sempre exercido em caráter vinculado. Não. Não só é vinculado do poder de polícia as licenças e as sanções. Nos estritos termos da lei, que autoriza o exercício. Não. A lei autoriza o exercício do poder de polícia com liberdade de atuação discricionária. 3, a polícia judiciária é privativa de corporações especializadas, polícias civis e militares. Enquanto a polícia administrativa, que é o poder de polícia, se distribui entre diversos órgãos da administração. Então, C, só o item 3 está correto. Agora, aqui, a 17, a grande polêmica da prova, a resposta certa é a C, não é a. Não é a. Grande maioria errou. Professor, era pegadinha? Era, mas não dava você escolher a pegadinha. Vamos lá. Ah, pessoal, mas eu li o artigo 145 da Constituição. Ótimo. Vamos lá para o 145. Assinale a alternativa incorreta. Quando eu comecei a corrigir, eu pensei assim, vala-me Deus, eles leram correta. Por isso que eu estou botando a A. Mas é a incorreta que eu quero. Então, qual é... Então, por que a A está certa? Já que todos vocês acharam que ela estava errada. Por que a A está certa? A Constituição, no 145, ela diz assim, 145. A Constituição brasileira autoriza os entes federativos a instituírem. Letra A, impostos. Letra B, taxas, vírgula, em virtude do exercício de poder de polícia ou da atividade de fiscalização. Não. Então, na letra B, ela usa taxas, vírgula. Depois da vírgula, eu tenho uma oração explicativa. A oração explicativa se refere ao sujeito. Tá? Se refere ao sujeito. Então, se aqui eu tivesse uma vírgula, eu estou colocando imposto e taxa na mesma sentença. Então, imposto e taxas, vírgula, em razão do exercício do poder de polícia, em razão do exercício do poder de polícia, se referia aos dois. A oração explicativa ia se referir ao sujeito, impostos e taxas, sujeito composto. Né? Mas aí não tem uma vírgula aqui. Se eu não tenho uma vírgula, a oração qualificadora, a oração explicativa, está se referindo ao último, e não aos dois. Então, a Constituição brasileira autoriza os entes federativos a instituir impostos, autoriza, e taxas em exercício do poder de polícia, autoriza. Está correta a questão. A questão está correta. Professor, Oi. eu acho que muita gente errou, eu errei essa também, eu coloquei a A, porque eu entendi que era o termo aditivo, ou seja, a assertiva só se torna verdadeira os dois, né? Se os dois forem, tipo assim, os impostos e taxas em razão do poder de polícia. Aí eu falei, eu pensei, poxa, impostos não, as taxas sim, porque só que o senhor falou que não, né? Então. Eu imaginei. A casca de banana também aí. Eu imaginei que vocês tinham pensado assim, não, eles imaginaram o que eu estou querendo, impostos e taxas, os dois em razão do poder de polícia. Imposto não. Imposto não tem motivo. Imposto não é vinculado. Mas a taxa é vinculada ao poder de polícia ou à fiscalização.
Mas nesse caso, como eu não tenho a vírgula, ou não tenho esta última, ou ambos, a qualificação em razão do exercício do poder de polícia só se refere ao segundo e não aos dois. Tá? Então é por isso que essa lei está correta. Impostos e taxas em razão disso. Agora, se eu tivesse colocado aqui uma vírgula, impostos e taxas, vírgula, em razão do exercício do poder de polícia. Então, toda a oração passada seria em razão do poder de polícia. Como eu não tenho a vírgula, o em razão do exercício do poder de polícia só se refere ao segundo e não aos dois. Tá? Então, essa aqui está correta. B. A manifestação do poder de polícia ocorre quando o poder público interfere no domínio dos interesses privados, restringindo direito. Correto. C. Errada. Além das atribuições típicas das corporações policiais, as atividades oriundas do poder de polícia também são exercidas por outros órgãos administrativos. Errada. Porque os órgãos administrativos de polícia exercem o poder de polícia. As corporações policiais não exercem poder de polícia, porque elas não têm o ciclo de polícia. A polícia civil, a polícia federal, a polícia rodoviária federal, elas são responsáveis por inquérito para o judiciário. São polícias judiciais. Então, elas são polícias voltadas à instrução judicial. Poder de polícia significa um órgão voltado à fiscalização do executivo. Então, corporações policiais não têm poder de polícia. Polícia militar não tem poder de polícia. Polícia militar tem autoridade, tem a função de segurança pública. Porque se a polícia militar tivesse poder de polícia, ela tinha que seguir o ciclo de polícia. Ela tem que criar a norma, fazer a campanha educativa, fazer a fiscalização e só depois aplicar a sanção. A polícia militar, quando ela vê alguém assaltando, ela não faz campanha educativa. Ela não chega lá no assaltante e diz, olha, vamos aqui, sente aí, numa cadeira, vamos aqui ter meia hora de aula sobre por que é errado assaltar, por que é errado roubar. É por isso. Agora vá para casa, espero que você esteja educado. Né? Depois vamos ver se você está bem educado. Não, ela vai lá e prende o cara. Então a polícia militar não tem poder de polícia. Não tem poder, ela pode ter poder de polícia, assim, quando ela, em convênio, faz uma blitz de trânsito. Quando ela, em convênio, cerca uma rua para uma comemoração da prefeitura. Tá? Mas ela, originariamente, ela tem o papel de segurança pública. E a Polícia Civil, Polícia Federal, ela tem o papel de polícia judicial para servir ao judiciário, e não para servir ao executivo. Então, a C está errada. Aqui tem uma casa de banana dupla, porque a C também não é muito fácil, não dava para você olhar para a C, eu acho que muita gente nem duvidou, entre A e a C, teve certeza que era A. Mas a C ela não é tão fácil, mas ela está errada. E a A não é tão fácil, mas ela está certa. Tá? Tinha que ter essas casquinhas de banana também, a vida é assim. Ora, 18. 18, 19 e 20, tudo tranquilo. Sobre o chamado poder regulamentar da administração pública, assinar a alternativa incorreta. A base do poder regulamentar é a criação de mecanismos de complementação de leis. Perfeito. O exercício do poder regulamentar confere à administração pública a prerrogativa de modificar o conteúdo de lei. Não. Só detalhar, só aplicar conteúdo de lei. Errado. A Constituição autoriza o Congresso Nacional a sustar os atos normativos que exorbitem dos limites do poder regulamentar. Confere. Dá sim, lá no 52. Desculpe, no artigo 49 da Constituição. 52 é o Senado. 49 ela permite. D. O poder regulamentar insere-se na função normativa geral, competindo à administração pública, expedir norma de caráter geral e com grau de abstração e pessoalidade. Correto. E. A formalização do poder regulamentar, normalmente se materializa por meio de decretos e regulamentos. Perfeito. É isso, está correto. 19 também não é uma questão fácil. Também não é uma questão fácil, a 19, mas praticamente todo mundo acertou. Muito bom saber disso, porque a 19 é um nível alto. Aqui eu tenho 4 questões de nível alto. 4 questões de nível alto. E dessas 4 questões de nível alto, a maioria de vocês só caiu mesmo, só errou mesmo a 17. Tá? Mas as outras 3 questões de nível alto, que é essa, a 20, a 17, e lá a da lei do prefeito, que podia multar, que tem um nível alto, que são provas de concurso de juiz adaptadas, não são iguais, né, para ninguém pesquisar.
mas as provas de nível, as questões de nível alto, a maioria vocês acertaram muito bem. Durante a inspeção a laboratório e fábrica de produtos veterinários, os agentes da administração pública competente constataram em um exemplar, nós temos um exemplo em sala, né? A utilização de determinado insumo não mais autorizado. Em razão disso, lavraram o auto de infração e apreensão de todos os produtos. Tá? Os donos do laboratório surgiram contra a medida. Aqui é o seguinte, me parece, se a gente for analisar aquele código sanitário que a gente analisou em sala, me parece que a apreensão de um único produto seria mais eficiente. Não é isso? Mas aqui ele não está comparando essa medida com outra. Ele não está pedindo para você comparar a apreensão de um com a apreensão de todos. Ele quer que você dê um motivo ou não da apreensão de todos os produtos. E aí, é um laboratório e fábrica de produto veterinário. Então, muito provavelmente, os produtos saem em lote. Então, se um exemplar está inadequado, como é uma produção industrial, muito provavelmente o lote todo deve estar inadequado. Então, aqui, como há uma questão de saúde animal, e esse produto veterinário, ele aplicado por humano pode causar problema também aos humanos, então, como há um risco da saúde pública ou um risco à vida animal, não é absurdo a apreensão do lote inteiro, tá? Aí diz assim, em razão disso, lavraram o auto de infração e de apreensão de todos os produtos da mesma categoria, tá? Porque como é uma produção industrial, muito provavelmente um exemplar se reproduziu em toda a categoria, em todo o lote. Os donos do laboratório insurgiram-se contra a medida, que constitui regular exercício do poder de polícia pela administração pública. Ele pode, depois, o dono do laboratório pode provar que o erro era só naquele exemplar ou só no lote definido? Pode. E aí ter os lotes de volta. Mas, no primeiro momento, a administração agiu com cautela. Constitui regular exercício do poder de polícia pela administração pública, cuja atuação pode prever medidas preventivas e repressivas de urgência. Pode, é uma questão de urgência. A fim de garantir a segurança e a saúde dos administrados. Perfeito. Perfeito, AD. Muito, muito bom mesmo. Toda vida que ele fala em excedeu, ele liga a necessidade de autorização do judiciário. Tá? Ah, é assim, né? É assim. É. Quando ele fala que ele se excedeu, ele diz, ele se excedeu e teria que ter autorização do judiciário. Não, por causa da auto-executoriedade. A auto-executoriedade não obriga que a fiscalização tenha autorização do judiciário. Tá? Essa também é outra com nível alto, mas também muito excelente o índice de acerto dessa 20, quem escolheu. Foram para o hierárquico, tá? Mas essa é difícil, porque entre a B e a D tem uma sutileza. Então, o chefe de departamento pessoal de uma determinada autarquia, para o bom funcionamento dos serviços afetos à sua unidade, editou normativa interna estabelecendo o horário de saída para o almoço, respeitando para tanto a especificidade da jornada de trabalho de cada subordinado. Eu, como chefe, estou dizendo, subordinado saiu nesse horário. Chefe subordinado, poder hierárquico. Né? Justificou o ato da necessidade de a unidade contar sempre com pelo menos um servidor. Em todo canto de serviço público é assim. Serviço de atendimento ao público tem que ter pelo menos uma pessoa. A edição do ato conta fundamento do poder. Professor, por que não é o poder disciplinar? Porque ele não está aplicando sanção. Ele está aplicando modo de trabalho. Modo de trabalho é poder hierárquico. E também não é lei geral. Ele está fazendo uma norma só para o departamento dele. Isso afasta o poder de polícia. E como ele não está aplicando sanção, afasta o poder disciplinar. Hierárquico, B, que é próprio da função administrativa, e por meio do qual a administração pública mantém a disciplina e impõe o cumprimento de deveres. Perfeito. D, hierárquico, que, no entanto, deixou de ser próprio da função administrativa, em razão do princípio da eficiência, que exclui a ingerência dos superiores. Existe uma corrente doutrinária que entende que, em nome do princípio da eficiência, gestores e subordinados devem produzir as decisões e as normas internas conjuntamente, em comum acordo. É uma teoria, é uma doutrina administrativa, uma corrente administrativa que defende isso. Então, se você tivesse lido esses autores, você tinha marcado a D. Tá? E que o poder hierárquico deixou de ser próprio da função administrativa, porque também tem poder hierárquico no âmbito da função administrativa do judiciário, do executivo, do judiciário, do legislativo, do MP. Então, essa D é uma questão mais refinada, mas não é a maioria que entende que deixou de ser função da administração e que exclui a ingerência dos gestores. Tá? Não é.
a melhor doutrina em uma prova de concurso, o poder hierárquico depende, sim, e fundamenta a ingerência dos superiores. Tá? Mas essa aqui foi tranquila, o número de acertos. Pois é. Deixa eu salvar aqui. Vou colocar agora no Info Online, vou colocar essa aula gravada e vou colocar agora no Info Online. Se algum de vocês tiver dúvida, se algum de vocês quiser questionar alguma dessas questões, mande pelo meu WhatsApp privado a partir de amanhã de manhã, que eu, no final da noite, vou estar lançando as notas. Tá? Se eu ainda não lancei sua nota, é porque você ficou ou na situação de não entregou na hora e foi uma falha técnica, ou estava viajando ou doente, e você me procura também amanhã. Tá? Qualquer dúvida, me falem, me mande pelo WhatsApp. Quem não quiser fazer a reclamação em público, pode me fazer no particular, tá bom? Aqui vai ficar gravado. E na segunda-feira a gente retoma. Segunda-feira vamos falar de empresa pública e sociedade de economia mista. Vamos falar de privatizações, vamos falar de venda de correios, vamos falar de empresas públicas que dão lucro, que não dão, porque querem privatizar umas e outras não. Vamos fazer uma abordagem aí sobre tudo isso que está acontecendo. Tá? Gente, obrigado. Boa noite. Até segunda. Bom final de semana. Se cuidem. Boa noite, professor. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado.